A gente vai continuar falando nos avanços da tecnologia. Em tempos de redes sociais cada vez mais presentes no nosso dia a dia, aparecem novas atividades. Você que está aí me acompanhando, já ouviu falar, por exemplo, em influenciadores digitais? Pois bem, eles existem e estão aí movimentando cada vez mais o mercado, que envolve o trabalho de muita gente. Para falar melhor sobre esse assunto, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui dois publicitários, o Ariel e o Leandro. Oi, gente, boa tarde. Bem, Márcia, obrigada pela presença de vocês, para tentar fazer a gente entender um pouco mais sobre esse mundo novo. Que mundo é esse? Quem são os influenciadores digitais? Os influenciadores, basicamente, existem os micro-influenciadores, que são pessoas que influenciam o bairro, uma cidade, e isso, hoje em dia, é super bem visto pelas empresas. Então, normalmente, quando aquela pessoa fala sobre um produto, todo mundo fala, nossa, que produto legal, já que ela está indicando, é muito interessante. Você pode ser um influenciador com a sua família, com seus amigos, mas também pode ser um influenciador que é conhecido no país inteiro, que é o que está acontecendo hoje em dia. E uma oportunidade muito legal, que o Lê principalmente está vivendo isso com mais frequência, é você entender que existem novos influenciadores surgindo que normalmente alcançam 6 milhões de pessoas em cada vídeo que postam no YouTube, por exemplo. Quando você alcança muita gente, você é uma personalidade, você é uma celebridade no final das contas. E aí, por exemplo, quando você vê escolas dando cursos sobre YouTubers, porque isso é uma profissão que os alunos desejam muito ter, você começa de novo a se assustar, né? E aí, quando você começa a entender mais a fundo esse mercado em relação aos alunos em geral da escola, você entende que o aluno hoje em dia não tem o sonho de ser mais jogador de futebol, como normalmente tinha. Ou de ser advogado, ou de ser médico. Ele quer ser youtuber. Aí ele chega para os pais e fala, mãe, pai, eu quero ser youtuber. Influenciador digital. Exatamente. É porque, na verdade, o youtuber ele tem um destaque um pouco diferente, que ele é forte em todas as redes, né? Então, ele influencia em vídeo, ele mostra um produto acontecendo. Então, você tem isso. E por isso, os alunos, normalmente, eles falam youtubers. Entendi. E isso acaba ajudando muito esse contexto. E é uma coisa muito curiosa pelo fato de... o jogador de futebol era um desejo de grande parte dos alunos de uma escola. Por quê? Porque ele joga futebol, ele faz o que ele ama fazer. Né? E nesse caso é a mesma coisa, um youtuber ou um influenciador digital, ele faz o que ele ama fazer. Porque essa gurizada já está nascendo praticamente com o computador na mão, né? Não, Só falta isso? Isso é fato. Eles sabem mais do que muita gente, às vezes, né? Eles mexem no computador de uma forma que eu, que mexo bastante tempo, falo, cara, como que você conseguiu fazer isso agora em tão pouco tempo, sabe? Mas ele falou uma coisa bem interessante com relação aos micro-influencers, né? Que são os micro-influenciadores, é que as empresas estão cada vez mais com vontade de investir nesses micro-influenciadores. Porque antes, você pensava em pegar um grande influenciador e atingir diversas pessoas, centenas, milhares. Quando você começa a falar com micro-influenciadores, você fala com públicos muito restritos. E aquela pessoa tem uma importância muito grande para aquele públicozinho. Então, acaba que as marcas, as empresas, querem chegar nessas pessoas de uma forma diferente, com impacto muito maior do que quando um ator ou uma celebridade da televisão, quando fala, não parece tão verdadeiro quanto o micro-influenciador fala. Entendeu? Não é tão íntimo, né? Exato. Está chegando exatamente naquele público que, para aquele setor, é o público-alvo. Exato. Então, dá para dizer que na contramão da crise é um mercado que vai muito bem, obrigada? A gente entende na Celebrities, que é a nossa empresa que conecta youtubers com marcas, nós entendemos que esses caras, essas pessoas são microempresas, né? Estão começando como empreendedores no final das contas. Então, o cara que começa a postar vídeos, as empresas começam a enxergar ele tem que ter nota fiscal, ele tem que se profissionalizar, ele tem que ter uma equipe para suportar ele. Então, ele começou a virar realmente uma solução da crise. Ele não precisa mais correr atrás de emprego necessariamente, ele pode criar o seu próprio negócio, sendo que é fazer o seu canal em algum lugar das redes sociais. E isso começa a ficar muito interessante, porque você abre a oportunidade para todo mundo que gosta de fazer isso. E você imagina que tem um monte de gente que sempre sonhou. E tem idade não, né? Hoje tem os mirins, que hoje em dia mirins? são muito fortes na internet. Em especial os youtubers mirins, que hoje já tem livro, né, deles, já tem álbum de figurinha deles e produto licenciado, ou seja, se faz muito dinheiro com isso para os mirins também. E aí você vai até pessoas mais velhas, mas é super interessante. Fala, Lê, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, ao mesmo tempo que os youtubers ou esses influenciadores estão ganhando dinheiro, eles também estão levando dinheiro para as empresas. No final das contas, é um caminho de mão e contramão. Não só levando realmente dinheiro com aumento de vendas, fazendo com que as empresas ganhem em branding, em awareness, mas economizando em muitos processos. Quando a gente fala de um youtuber, por exemplo, o youtuber ele é, ao mesmo tempo, o criador e o influenciador. Ele tem um próprio canal
de mídia dele, é como se ele tivesse a sua própria televisão, com sua própria audiência, mas ele também produz aquilo. Então, antigamente, quando você contratava um influenciador da televisão, você precisava contratar uma produtora de vídeo, contratar atores, contratar roteiristas. Hoje em dia, isso... Com uma máquina na mão e uma ideia na cabeça, os caras saem fazendo. Exato, e as empresas querem essa autenticidade para divulgar os produtos deles, entendeu? E como é que a gente conversa com os pais dessas pessoas? Porque os pais devem estar meio pirados, né? Pode, você falou em mirins, como é que a pessoa sabe, eu posso deixar meu filho entrar nessa ou não posso? Está na hora disso, vai mexer com a cabecinha dele ou não vai? Como é que funciona isso? Tudo isso é muito delicado, a gente está vivendo um momento novo, mas uma coisa que a gente já entendeu, né, Lê, é que a maioria dos pais acabam assessorando a parte comercial desses filhos. Aliás, acho que todos, né? Porque de uma certa maneira cria, ok, vou liberar, porém eu vou estar sempre perto. Mas se a gente for pensar, tem profissões já, tirando a parte da internet, etc., que os pais já influenciam nesse sentido. Jogador de futebol, você vê o pai do Neymar, é o próprio agente dele. Você vê pilotos de Fórmula 1 que começam pequenininho, pilotos, jogadores. Então, no final das contas, o maior problema é a exposição. Porque você sabe que a internet... Eu ia perguntar, qual é o risco dessa exposição? Vocês percebem, vocês têm esse acompanhamento? O pai tem que ter um discernimento, ele precisa realmente entender o que é o canal dele do YouTube, as escolas e tudo mais, para conseguir distribuir o tempo e também o que vai mostrar da casa, né? O que vai ser exibido da casa, como você vai controlar esse tipo de conteúdo. Isso é tudo muito delicado, porém é muito novo, mas dá para fazer bem. E tem muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, inclusive, fazendo muito bem esse tipo de conteúdo e controlando muito bem. Eu te perguntei sobre idade, a gente falou dos mirins, mas tem limite? Não. A gente hoje, nós encontramos gente de nicho, pessoas mais velhas, normalmente, falando sobre, por exemplo, moda. Existe uma youtuber de moda, só que fala com uma terceira idade, em alguns casos, inclusive. A gente tem de todos os tipos de conteúdo e idades, basicamente. Mas o mercado do Brasil, ele ainda está amadurecendo nesse sentido. Novo, é bem novo, inclusive. Nos Estados Unidos, a gente até, existe no mercado que, o mercado do YouTube no Brasil, ele está 2 anos atrás do que dos Estados Unidos. Então, a gente acredita que daqui a pouco esse mercado do YouTube vai do Brasil... crescer muito mais. E vai ter as diferentes idades sendo bem trabalhadas, com conteúdos bons. E tem legislação acompanhando isso? Porque, por exemplo, junto com ele, você falou de marca, de venda de produtos. Como é que está isso? Quem compra na internet, por exemplo, com eles, tem a garantia? Isso tem uma seriedade acompanhando esse processo? A legislação ainda, aqui no Brasil, então, ela ainda é muito lenta. Mas se a gente está falando de legislação de internet, ela ainda está caminhando, imagina, com relação ao conteúdo que está no YouTube. Provavelmente está sendo visto, mas não tem nada muito determinante com o que pode ser feito, o que não pode ser feito, qual o limite, qual não é, qual a idade que tem que entrar, qual que não. As crianças, por exemplo, elas falam sobre produtos que elas compram, produtos de brinquedo, e é isso que o público quer. Então, no final das contas, tem ali um limite, mas ele vai ser discutido mais, assim, a própria rede vai regulamentar um pouco isso. À medida que as coisas forem acontecendo. Então, exatamente. Então, é um mercado que tende a crescer. Muito. Já está bem grande hoje em dia no Brasil. Realmente é impressionante você ver os youtubers hoje se tornando astros, fazendo grandes eventos. Tem filme hoje de youtuber, né? No cinema aí, que inclusive esgotou tudo que você possa imaginar de sessões. Os principais livros hoje à venda são os que mais vendem, são de youtubers. Sábado agora vai ter um evento, não lembro aonde. O DSX. Que é o DSX, ele é um evento que vai reunir youtubers e vai ter milhares de adolescentes lá para ver os youtubers. E o mais engraçado são a reação dos pais, né? Mas eu nunca vi essa pessoa, filha. Como você gosta dela? Porque é outro mundo. É isso que é curioso. E acontece o contrário. Fala, pai, por que você está gostando dessa pessoa? Mas essa pessoa nunca vi na minha vida. E normalmente é um grande astro, celebridade dele, né? Mudou tudo. Não sabe nem quem é. Mudou tudo. Mudou. Por isso que eu achei interessante essa proposta. Quando eu falei desse nome, que eu perguntei para o nosso telespectador que está em casa, influenciadores digitais, mas quem é que são os influenciadores? Quem é essa pessoa que é influenciador digital, né? Quem são eles? Mas o mais legal hoje, que eu acho, é que o influenciador digital é aquele que mais se assemelha a você. Então, não é mais aquilo que é imposto numa televisão, algo que é inalcançável. Hoje, você gosta daquele cara... Você vai buscar aquele cara. Que tem a ver mais ou menos com o que eu sou. Ele fala comigo de uma forma completamente diferente do que era antes. Isso é tão delicado que quando você é youtuber, né? Quando for pegar uma marca, você tem que se identificar com a marca. Senão não adianta combina. Falar que você não gosta daquela marca. O cara que está lá do outro lado vai perceber, tá meio forçação óbvio. De barra, não está combinando esse negócio. Deixa de influenciar, porque a partir do momento que você fala, que defende uma coisa e fala outra, por dinheiro... Perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. Para fechar,
Para quem está em casa nos acompanhando, já curtiu o nosso bate-papo, câmera 3 é de vocês. Faça um convite para conhecer melhor o trabalho de vocês e para quem sabe essas pessoas que estão em casa se encontrarem nessa nova atividade. Câmera 3 é de vocês. O que nós estamos fazendo através do Celebrity é reunindo canais de nicho, né, que é uma grande oportunidade, diversos outros assuntos além dos mais populares. Então, desde mirim, encontrar youtubers mirins, ou gente que fala sobre vinho, sobre educação, você consegue encontrar pela plataforma. Você é anunciante de todo tipo, todo tamanho, pode ser pequena, média e grande empresa. E para o youtuber que está começando, né? Sim. Entra lá, a gente vai ter conteúdo específico, nós vamos fazer tipo umas webséries para mostrar como que é a melhor forma de você pensar se realmente é algo que você gostaria de fazer. Vamos colocar na tela, a gente tem o endereço deles, a Cássia, não sei se a gente já colocou, deixa um tempinho aí para quem está em casa ter tempo de copiar. Ariel, Leandro, obrigada pela participação de vocês, bate-papo super gostoso, sucesso, até uma próxima. Obrigado.